Fala galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês mais uma dica de orçamento, uma configuração completinha para você montar aí até R$4.500 e que vai fazer live stream. É uma configuração para lives de todos os games que tem no mercado e também, é claro, vai ter que rodar todos os games do mercado. Então para você que está procurando uma dica de configuração até R$4.500 que rode todos os jogos tranquilo e ainda consiga fazer live stream tranquilo, vem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. E vai ter um bônus ainda, hein? Fora desse orçamento, eu vou mostrar para vocês algumas dicas de periférico que vocês podem pegar, teclado, mouse, headset e ainda até um monitor. Fora algumas dicas que eu vou dar para você que está começando aí nas suas live streams. Me acompanhe até o final desse vídeo, que está completo e cheio de informações bacanas para vocês. Deixe seu like no vídeo e bora conhecer qual é essa configuração. Bom galera, estamos aqui no site, tá? E é aqui que a gente vai montar essa configuração. Esse vídeo de hoje eu vou montar para pegar para vocês uma configuração já pré-montada do site, vou mostrar para vocês algumas dicas que vocês têm que considerar na hora de você escolher essa configuração, é claro, mas vou deixar uma configuração pré-montada porque daí fica mais fácil para você comprar. Eu vou deixar o link lá na descrição, aí você pode clicar no link, comprar diretamente no nosso site. É claro que você tem que ficar sempre de olho, porque dependendo da data que você vai ver esse vídeo aqui, pode ser que a máquina não esteja mais disponível, pode ser que já esteja outro preço, porque os estoques vão sendo atualizados constantemente, combinado? Então fica sempre de olho nisso e vamos dar uma olhadinha. Primeiramente você tem que pensar, o que você precisa para rodar os jogos hoje? Hoje você precisa basicamente de um processador de 6 threads ou um processador de 8 threads. Processadores com essas características já são competentes para rodar praticamente todos os jogos, na verdade todos os jogos do mercado. Nesse quesito nós entramos com quais processadores? Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X, processador 3500X da AMD, que é um processador Ryzen 5, 9400F também consegue atingir essas características, e o processador 10100F, 10100, 10300 da Intel de nova geração. Então esses CPUs têm essas características que a gente precisa, 6 ou 8 threads, que é o suficiente para rodar os jogos. Só que agora, como nós vamos falar de live stream, nós precisamos de mais threads. Nessas características nós eliminamos os de 6 threads então, e vamos ficar somente com os de 8 threads, que seriam os Ryzen 3100, 3300X ou os processadores i3 de 10ª geração, 10100, 10100F, 10300, por exemplo. Uma dica se você vai utilizar câmeras profissionais na sua live stream é você comprar aqueles adaptadores HDMI, que eles são placas de capturas para USB. Assim, através do OBS, você consegue fazer a captura via HDMI da sua câmera, mas se atente a modelos de câmeras que passam o sinal limpo, ou seja, modelos que não vão trazer aquele monte de informação de enquadramento, ISO, foco, abertura da câmera para o sinal HDMI. Assim você consegue capturar em alta qualidade para o computador através da USB e consegue fazer a captura dentro do OBS. Assim você pode adicionar uma câmera com maior qualidade. Mas dentro do próprio universo de webcams, você tem webcams que trazem uma ótima qualidade já. Dou exemplo, por exemplo, da Brio 4K, da Logitech. É uma câmera excelente, captura em resolução 4K, Full HD, suporta 60 FPS e você pode estar utilizando. Assim você não necessita de uma câmera profissional para estar fazendo a captura da sua live stream. No meu caso aqui, nós vamos utilizar um 10100F, porque ele é o processador mais barato que nós temos hoje nessa categoria para se encaixar. É um processador pouco mais de R$500 e entrega pra gente 8 threads, ou seja, entrega o suficiente pra gente rodar os jogos e ainda conseguir fazer uma live. E por que eu tô falando aqui pra vocês que esse carinha aqui consegue fazer live? Porque nós vamos jogar a tarefa pesada do encode da live stream não para o nosso processador, mas para a nossa placa de vídeo, que eu vou mostrar pra vocês agora. A placa de vídeo que você deve procurar vai ser sempre uma GTX, tá? Então você procurar aqui, não GTA, eu coloquei GTA, é uma GTX. Procure uma GTX série 16 ou superior. Essas placas de vídeo trabalham com os codecs NVENC e NVENC New. Esses codecs, eles fazem o encode da live stream sem pesar no processador. Então mesmo com um processador de 8 threads, você vai conseguir ter uma folga legal para fazer a live stream, porque boa parte da tarefa quem vai estar fazendo é a placa de vídeo. Então ela vai estar rodando o jogo e com a parte ociosa da placa de vídeo, ela vai estar fazendo a tua live stream ali tranquilamente em segundo plano, sem perder praticamente nenhum desempenho. É realmente bem pouca diferença mesmo, não chega nem a 5% o impacto em performance quando você vai fazer a live stream utilizando essas tecnologias, principalmente o NVENC New, presente a partir da 1650 Super. A 1650 ela é NVENC ainda, não é a nova versão, que é o NVENC New. Combinado? Temos aqui a característica, que é o nosso processador 10100F. O processador 10100F, vocês podem ver que ele é um processador de um pouquinho mais de R$500, né? Menos de 600, e temos aqui opções montadas já no site com diversas placas de vídeo.
Dentre elas, nós temos aqui, por exemplo, algumas que eu acabei de mencionar para vocês, como a 1650 aqui de 4 GB, nós temos aqui com R5 250, temos aqui com placa de vídeo 5500 XT, que não vai ser o nosso foco, e você tem um aqui que me chamou bastante atenção, que é o foco desse vídeo de hoje, que é esse aqui com 1660 Super. Ou seja, é praticamente uma 1660 Ti que nós vamos ter aqui já trabalhando com o NVENC New. Ou seja, nosso pacote perfeito para live stream. Mas é claro que o computador, desse jeito que ele está aqui, ele ainda não está totalmente preparado para live. Dentro desse universo de live stream, você tem diferentes maneiras de você fazer a live stream em si. Então você tem que ficar atento de qual a sua necessidade. Por exemplo, se você quer fazer uma live daquelas mais pesadas, cheias de overlay, cheias de efeito, etc., com certeza você vai precisar de uma configuração superior, porque você vai ter um uso maior de CPU, um uso maior de memória RAM, de placa de vídeo e etc., e vai estressar muito mais todos os componentes. Mas agora, se você quiser fazer um overlay mais básico, só vai rodar o seu game, sua câmera ali, no máximo 2 câmeras, por exemplo, se você colocar uma placa de captura nessa configuração aqui, já vai suprir tranquilamente. É uma configuração que vai conseguir rodar muito bem com o próprio desempenho de uma placa de vídeo. Então você joga todas essas tarefas para a placa de vídeo processar, utilizando os codecs NVENC New, por exemplo, da NVIDIA, que vem nas placas de vídeo GTX série 16 ou superior já. Então eu abri essa configuração e uma nova aba aqui, e eu vou mostrar algumas características que a gente vai alterar nessa configuração, assim deixando ela uma configuração mais apropriada para a live stream. O primeiro ponto que a gente menciona para vocês aqui é a questão dos 8 GB. 8 GB para rodar games já tá ok, dá para você entrar na jogatina com 8 GB. Mas quando a gente pensa em live, você precisa de realmente um pouquinho mais. Apesar de muita gente achar que você precisa de 32 GB para fazer live stream, não é necessário uma quantia tão grande, tá? Com 16 GB você consegue fazer live stream já de maneira bem tranquila. Ainda mais dentro da proposta dessa configuração, que não é uma live stream das mais tops possíveis, né, com a maior qualidade possível. É uma live stream com uma qualidade razoável em Full HD, rodando um game com 1 ou 2 câmeras e alguns overlays. Você não vai trabalhar com diferentes efeitos ou coisas desse tipo que possam pesar muito. Então, 16 GB é o suficiente, mas tem que ser 16. Com 8 GB já se torna mais complicado, principalmente porque até para os jogos hoje, 16 GB já começa a ser recomendado para os games mais novos. Então a gente vai descer lá embaixo dessa configuração agora. Aqui em cima você vê algumas informações da memória, que é 8 GB, 2666 MHz GeForce Vulkan, que é uma memória edição especial da Pichau. Lá na descrição, lá embaixo, você vai ver que você tem algumas opções de alterações nesse computador. E uma das alterações que você pode fazer aqui é tirar esses 8 GB de memória e adicionar 16 GB de memória. Então é essa a opção que a gente vai marcar. A gente vai vir aqui e vai simplesmente adicionar 16 GB de memória. Esses 16 GB vai contabilizar no valor final da nossa configuração. Então aqui vocês podem ver, ó, que ele já subiu um pouquinho, de 3.999 foi para 3.500, foi para 4.351 reais. Vocês podem ver que apesar dele falar ali que vai mais 400 reais, tem um desconto, é mais 400 reais no cartão. Quando a gente fala do valor à vista, ele fica menos. Então de 3.999 ficou por 4.351, aumentou 351 reais na nossa configuração basicamente, para a gente deixar ela com 16 GB equipado nesse setup. Agora sim, ele está preparado para a live. Mas é claro que você pode fazer algumas alterações para melhorar a sua experiência na configuração. E uma que eu recomendo e muito para vocês aqui é alterar o SSD. Tá vendo aqui, ó? Você tem o disco rígido interno. No disco rígido você tem o HD da Toshiba de 1 TB, que ele tem uma capacidade maior, é 1 TB de armazenamento, mas ele é mais lento. Só que sem custo adicional, você pode alterar para um SSD. E eu recomendo e muito esse upgrade para vocês. Você pode vir aqui, ó, troque o HD por um SSD de 240 GB. Você perdeu espaço, você perdeu ali, em vez de ter 1 TB, agora você tem 240 GB. Mas em compensação você tem muito mais velocidade. A máquina vira outra, fica muito mais responsiva e sua experiência melhora e muito. Então se eu posso dar uma dica para vocês coloque um SSD aqui na sua configuração. Vale muito a pena e a máquina fica muito responsiva. De repente você já tem até um HD em casa, você pode colocar o HD nessa máquina e comprá-la com SSD. Ou você pode adicionar no seu carrinho um HD caso você queira, mas tudo isso vai adicionar custo no final da sua configuração. Beleza? Outra informação importante que o pessoal me pergunta é: Júnior, a configuração ela acompanha cabo e cabo HDMI, cabo de fonte? Sim, ela acompanha. Tá vendo essa opção aqui embaixo? Ela vem marcada, ó,
cabo de alimentação mais cabo HDMI. Então ela vai acompanhar esses dois itens para você estar utilizando na sua casa. Você não precisa se preocupar em comprar esses itens. E aqui embaixo você tem diversos outros upgrades, como ventoinhas, fita de LED magnética, vários periféricos e acessórios que você pode ir adicionando. Então você pode customizar ainda mais a configuração. Mas eu não vou mexer nessas alterações aqui, porque a minha ideia é deixar a configuração abaixo dos R$ 4.500, já preparada para live stream, e depois dar algumas dicas para vocês de outros periféricos. Então vamos repassar qual que é a nossa configuração aqui. Nosso computador ficou no valor de R$ 4.351, ele vai equipado com um SSD de 240 GB, tá? É um SSD já que vai entregar maior velocidade pra gente, e 16 GB. Além disso, nosso processador é um i3 10100F, a placa de vídeo é uma GTX 1660 Super, que eu acho que é um ótimo custo-benefício para esse nível de configuração e esse nível de preço que a gente vai pagar aqui, uma fonte de 500 watts com 16 GB de memória e o gabinete lançamento da Pichau Cirrus RGB. Como vocês podem ver aqui nas fotos, o gabinete ele é bem espaçoso, ele é bem bonito, tem a frente no estilo mesh ali na lateral, uma lateral em vidro e além disso, o espaço para organização dos cabos, sem comentários, dá para você montar a configuração tranquilamente, que ele não vai ter nenhum problema. Ele tem vários passadores na parte de cima, passadores laterais, PSU cover para esconder todos os cabos, ou seja, você consegue montar a configuração aqui de maneira tranquila. É um gabinete bem ventilado, muito bonito esteticamente e com muito espaço, inclusive para você fazer muitos upgrades futuros, beleza? Periférico é muito pessoal, por isso que eu não gosto muito de recomendar aqui nos nossos vídeos, porque é muito pessoal. Às vezes eu gosto de um mouse e você não gosta, de um teclado e etc. Pode ser muito da pegada de cada pessoa. E o mesmo vale para o headset, mas como recomendação vale pelo menos como um horizonte, algumas dicas gerais. Procure um teclado mecânico, porque ele tem um tempo de resposta mais baixo no acionamento das teclas, então ele computa a informação muito mais rápido, então você ganha tempo nisso aí. Quando você vai escolher um monitor também, procure um monitor que tenha uma taxa de 1 milissegundo, uma taxa de atualização de 144 Hz, com um tempo de resposta de 1 milissegundo, é claro. E além disso, um monitor que traga uma qualidade boa num tamanho que caiba na sua bancada. Isso é muito importante de você analisar também, porque muitas vezes você compra um monitor muito grande e não vai caber no seu espaço que você pensou em utilizar ali a sua configuração. Agora, nós vamos para outra parte, onde eu vou recomendar alguns periféricos que são baratinhos ali e que vão fazer uma diferença legal na sua experiência, tá bom? O primeiro vai ser um kit teclado e mouse. Para você que está procurando um kit teclado e mouse, eu recomendo esse kit aqui da Mancer, tá? O kit Lead RGB. Ele já acompanha um mouse para vocês, é um mouse aqui de 10.000 dpi, tá? É esse mousezinho bonitinho aqui da Mancer, olha só que bonitinho. E além disso, ele acompanha um teclado mecânico. Esse teclado mecânico aqui, ele é no formato TKL, então ele não tem os numéricos, é um teclado mais compacto. Eu tenho um ali atrás, mas não vai dar para vocês ver agora, né? Olha só, kitzão bem bonito, o teclado aqui, né, com switch Ultimo Blue, tá? É um switch que eu já falei e muito há bastante tempo, há 2, 3 anos atrás aqui no canal. Vocês já conhecem esse switch e sabem que é um switch bem bacana de qualidade, principalmente pra galera que quer entrar. Dica de headset para vocês, eu vou colocar o Artras RGB 7.1, que é esse headset que é muito, mas muito top pelo preço. São R$219 e olha só o nível do headset que você vai levar para sua casa, tá? Isso aqui já vai dar uma outra experiência na sua live stream também. Você vai ter um áudio melhor para você ouvir seu game, vai ter um microfone para você se comunicar com a galera. É claro que, como eu falei para vocês, isso aqui é uma live pra galera que quer entrar, curtir tranquilo ali, fazer uma live stream do seu game que tá rodando. Não é aquela live profissional. Se você vai fazer uma live mais profissional, você vai precisar de componentes como esse aqui, ó, um microfone dedicado, câmeras dedicadas e etc. Então tem outros itens que você pode agregar à sua live stream, mas para quem quer começar, isso aqui já está mais do que o suficiente. Vai render e muito na sua live stream. E a minha última dica aqui que vai melhorar e muito a sua experiência é o monitor. O pessoal me pergunta muito, Junior, monitor bacana, com uma configuração legal, e eu vou recomendar hoje um monitor Surface aqui da Pichau. Vamos aos pontos legais desse monitor, tá? É um monitor com painel IPS, ou seja, alta fidelidade de cores, alta qualidade, tá? Então é um monitor de altíssima qualidade com painel top aí para vocês, beleza? Além disso, ele traz 1 milissegundo de tempo de resposta, taxa de atualização de 144 Hz e ele tem diversas posições. Então você pode configurar o monitor, ele tem ajustes, você pode mexer esse monitor da maneira que você preferir. Aqui embaixo tem todas as informações, esteticamente ele é bem bonito, tem a borda realmente bem fininha para quem quiser utilizar mais de um monitor. Então é um monitor que eu altamente recomendo. Às vezes você fala, ah, Júnior, mas achei esse monitor muito caro, é uma experiência que eu não sei se eu quero para mim. Claro, você às vezes pode não gastar em um monitor com todas
essas características. Você pode pegar em um monitor mais barato, às vezes que é 75 Hz, já vai suprir a sua demanda tranquilamente. Mas se você quer realmente aproveitar o máximo da tua configuração, porque a sua placa de vídeo ela consegue rodar 144 Hz em Full HD. Então se você quer rodar os games e extrair o máximo de experiência possível da sua configuração, recomendo utilizar um monitor com ms 144 Hz, que a experiência é outra. Então fica a dica de monitor aí para vocês também. Então é isso, galera, nós conseguimos aqui montar uma configuração para vocês que ela de start fica na casa dos R$4.000, né? 3.999 ali. Essa configuração você pode fazer algumas alterações que para live stream vão ser muito importantes, então vai aumentar um pouquinho mais o valor, vai ficar na casa dos R$4.500. E ainda nesse vídeo eu dei dica para vocês de periféricos, mostrei um kit de teclado e mouse bem bacana para você comprar, também um headset que é uma opção bem interessante e é claro, um monitor, porque muitas vezes as pessoas não têm monitor na sua casa e já querem uma dica de configuração com o monitor incluso, para poder comprar esse monitor ali e não se incomodar com mais nada, ter um setup realmente completo. Esse orçamento completo, do jeito que a gente montou com todos os periféricos, todas as coisas que nós utilizamos aqui, ele vai ficar mais caro do que somente o computador. Como eu falei para vocês, a configuração é na casa dos R$4.000 a R$4.500. Mas com todos esses periféricos, se você adicionar e for adicionando coisas, ele vai chegar próximo dos R$6.000. Mas aí você tem um setup completo com monitor, teclado, mouse, headset, 16 GB de memória e muito desempenho para você poder curtir essa configuração. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa configuração. Se você curtiu, já deixe seu like lá embaixo e comenta lá na descrição um novo vídeo que vocês querem de orçamento aqui no nosso canal. Comenta lá embaixo se você quer um orçamento de R$5.500, R$6.000, R$7.000, R$2.000, R$2.500. Comenta lá embaixo que eu tô de olho e o que tiver mais like vai ser a configuração que eu vou trazer aqui no próximo vídeo de orçamento para vocês. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo então, galera. Até a próxima!